Solenidade de Todos os Santos. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vem instituir uma nova regra para o povo de Deus. E quem são eles? São uma grande multidão, pessoas simples vinda da Decápole, formada por 10 grupos de pessoas que viviam próximas das margens do mar da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Jesus não tem fronteiras, todos são bem-vindos. Ele vem para acolher a todos, não importa a sua raça, a sua cor ou onde está a sua fé. Todos são bem-vindos. No alto da montanha, Jesus se põe a ensinar para os marginalizados, aos pobres, despossuídos, famintos. Povo que se esforça para mudar de vida. Na montanha, que é um lugar que Deus escolhe para falar com o povo, como aconteceu com Moisés, que recebeu as tábuas da lei. Agora é Jesus, que vem trazer uma nova lei. Na verdade, Jesus, vendo aquele povo sofrido, se solidariza com ele. Depois de tanto sofrimento, ainda estão esperando uma nova vida. A esperança nunca morre. Jesus então fala para os seus discípulos e para esse povo: vocês são felizes, herdeiros do reino de Deus. Com certeza, Jesus, neste momento, está comovido, de coração derretido, cheio do Espírito Santo, e dessa forma faz um discurso brilhante, um dos mais bonitos, e arrebata todos os corações para si. São duas bem-aventuranças em que Jesus diz claramente que já é deles o reino de Deus. Não é uma promessa futura, são elas, a primeira e a oitava. Nessa primeira bem-aventurança, pobre em espírito
não é simplesmente uma pessoa despojada de bens materiais, mas sim aquele que despojou de tudo apenas para seguir Jesus, os planos de Deus. Todo aquele que dedica toda a sua vida para a realização do reino, já é dele o reino dos céus. Não é uma promessa futura, é o presente, agora. Para isso se realizar em nós, é necessário ter fé, depositar toda a confiança em Deus, aniquilar-se para que assim Deus faça sua morada em nós. Com isso, com a presença de Deus, você já está vivendo o reino de Deus, aqui na terra. Nestes versículos, Jesus se dirige aos pobres que buscam a libertação, que querem viver o plano de Deus. Estão caminhando em direção ao reino de Deus. Para estes que estão no caminho, Jesus faz uma promessa futura, que está para acontecer se continuarem por esta trilha. Se não são felizes hoje, choram pela consequência da maldade, dos egoístas que só pensam em acumular, ter. Estes que choram começaram a perceber e seguir o caminho que Jesus preparou e sentem a dificuldade em segui-lo, mas têm a promessa de Jesus: serão consolados. Os mansos são esses que choram, privados da terra, sem possibilidade de reivindicar os seus direitos, manipulados pelos poderosos, mas são pacientes, não usam da violência para adquirir os seus direitos. É de se notar que a palavra manso aparece mais de 2 vezes no Evangelho de Mateus e se dirige a Jesus, ou seja, ele faz uma revolução no mundo, na mansidão, sem violência, em paz. Jesus disse que são bem-aventurados os que querem a justiça, os que são inconformados com a injustiça desse mundo. Mas cuidado, não é apenas querer, mas colocar em prática no dia a dia. É denunciar as pequenas injustiças. Como discípulos de Jesus, temos a obrigação de ser como ele foi. É claro que não vamos chegar nem aos seus pés, mas temos que tentar imitá-lo. Dessa forma, não devemos ficar de braços cruzados, aceitando todos os males deste mundo. Temos que agir e, assim fazendo, Jesus nos promete a resolução das injustiças. Não vamos confundir misericórdia com um coração sensível. Entendo as injustiças desse mundo e sou contra. Me escandalizo com a ganância, a busca do poder sem limites, e tenho pena dos sem-tetos, sem terra, os que passam fome, os que não têm escola. Mas fica apenas no sentimento. Não existe um gesto concreto de misericórdia. Não há ação. Ou seja, tenho que ter um coração sensível, sim, mas completado em ação. O que estou fazendo pelas injustiças desse mundo? Da mesma forma acontece com os puros de coração. Precisa da prática exterior, ação. Portanto, ser puro
é estar de acordo com esse projeto, é ser fiel a ele. Ser puro de coração é ter um comportamento exemplar, uma vida justa, e assim sendo, certamente verá a Deus. Com relação à palavra pacífico, em algumas traduções, ou promovem a paz, pode levar-nos ao erro de pensar que são as pessoas de temperamento tranquilo. Quem tem paz no coração, que vive em harmonia com o mundo. Mas, será que promovem a paz? Levam os outros a fazer o mesmo? Estão em comunhão e são solidários? Lembrem-se, a paz é fruto da justiça. Os construtores da paz vão ao encontro da injustiça social, são perseguidos, correm o risco de serem mortos. Estes estão em paz. Essa oitava bem-aventurança nos revela que todos aqueles que aderiram aos planos de Deus, que já estão vivendo esse reino, geralmente são perseguidos. A sociedade egoísta e ambiciosa não tolera a partilha, a comunhão de bens. Eles querem a riqueza, o poder. Portanto, quando encontram um homem que os denuncia, que diz que estão errados, esses não suportam, se voltam contra ele. Muitos são levados à morte. Lembre-se que esta perseguição não é à toa, e sim pela justiça do reino, que vem trazer solidariedade, igualdade e fraternidade. As bem-aventuranças são um convite a darmos o nosso testemunho, a abraçar a cruz e seguir Jesus. E dando esse testemunho, encontraremos pelo caminho pessoas que se colocarão contra nós. Dessa forma, farão armadilhas para calar a nossa voz. E, se permanecermos firmes, seremos presos e talvez mortos. Mas Jesus pede para ficarmos alegres se estas coisas acontecerem, e promete uma recompensa no céu. Sempre houve injustiças, e ainda hoje ela está no nosso meio. E o que fazemos? Será que somos verdadeiros, pobres em espírito? Ou seja, aderimos fielmente aos planos de Deus? Para obtermos essa resposta, basta perguntarmos: somos perseguidos por causa da justiça? Se não somos, então não aderimos fielmente aos planos de Deus. Estamos apenas caminhando em sua direção. Na verdade, falta fé. E acumulamos muitas coisas, e por isso temos medo de perdê-las, seja elas coisas materiais ou não. Somente quem é livre tem essa adesão completa aos planos de Deus. Que Deus aumente a nossa fé e traga a nossa liberdade.